Você já parou para pensar em como a nossa vida é mudada por escolhas? Ou melhor, já percebeu que, muitas vezes, somos escravos de nossas próprias decisões? A servidão, muitas vezes, não vem na forma de correntes visíveis, mas de algo muito mais sutil e devastador: o aprisionamento da alma. Hoje, eu quero falar com você sobre algo que, com certeza, toca profundamente o coração de muitos. Vamos explorar a servidão, não como uma ideia distante, mas como uma realidade presente em nossas vidas. E como, pela fé, podemos quebrar essas correntes invisíveis que nos aprisionam. Você já se sentiu preso, mesmo estando livre? Talvez seja em um emprego que você não suporta, em um relacionamento que te sufoca ou, quem sabe, em pensamentos que parecem te perseguir dia e noite. É uma prisão que vai além do corpo. É uma prisão da mente e da alma. E o pior de tudo é que, muitas vezes, nós mesmos construímos essas celas, tijolo por tijolo, sem perceber. O ser humano foi criado para a liberdade. Gênesis nos mostra um Deus que cria o homem e o coloca em um jardim, cercado de possibilidades, mas sempre com uma escolha: a de servir ou se rebelar. E é aí que entra a grande questão: a quem você tem servido ultimamente? Porque, no fim das contas, todos nós servimos a algo ou a alguém. Quer seja a Deus, quer seja ao dinheiro, à vaidade ou ao medo. A servidão pode vir de onde menos esperamos. Na Bíblia, vemos inúmeros exemplos de servidão. Pense em José, que foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. Ele poderia ter se rendido ao desespero, mas não. Mesmo em meio à escuridão daquela cela, ele escolheu servir a Deus com fidelidade. O resultado: Deus o elevou de escravo a governador do Egito. E a lição aqui é clara: a quem você escolhe servir determinará onde você chegará. Agora, pare um segundo e reflita. O que tem governado sua vida? As preocupações do dia a dia, o desejo incessante de agradar aos outros, o medo do futuro. Essas são correntes que, se não forem quebradas, podem nos levar a uma vida de escravidão emocional e espiritual. Mas existe uma saída. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. E essa é a grande verdade que precisamos abraçar. No mundo de hoje, as correntes são diferentes. Não são correntes de ferro, mas correntes digitais, sociais e emocionais. Quantas vezes nos sentimos escravos das redes sociais, buscando aprovação em curtidas e comentários, tentando preencher um vazio que só Deus pode preencher. Somos servos das expectativas alheias, prisioneiros das opiniões dos outros, e nos esquecemos de quem realmente somos, filhos e filhas de Deus, chamados para a liberdade. Mas como podemos quebrar essas correntes? A resposta está na palavra. Quando renovamos nossas mentes com a verdade de Deus, somos transformados. Romanos 12:2 nos ensina a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso significa que, quanto mais nos alimentamos da palavra de Deus, mais libertos nos tornamos das mentiras que nos escravizam. Agora, pense em sua própria vida. O que te prende? Pode ser o medo do fracasso, a ansiedade com o futuro ou até mesmo um erro do passado. Mas eu te digo, Deus já providenciou a sua libertação. Ele nos chama para viver em liberdade, mas essa liberdade vem com uma escolha: a de servir a Ele de todo o coração. Um dos maiores paradoxos da fé é que, quanto mais servimos a Deus, mais livres nos tornamos. Paulo, um dos maiores apóstolos, muitas vezes se referia a si mesmo como servo de Cristo. Ele entendia que servir a Deus não é uma prisão, mas uma libertação. Quando colocamos nossa vida nas mãos dele, descobrimos a verdadeira liberdade. E essa é a grande mensagem que eu quero deixar para você hoje. Não importa o quão preso você se sinta, não importa as correntes que pareçam te sufocar, há esperança. Jesus já pagou o preço pela sua liberdade. E agora, cabe a você escolher a quem você vai servir.
E quando falamos sobre a verdadeira liberdade, estamos falando sobre um tipo de paz que o mundo não pode oferecer. É uma paz que excede todo entendimento, como diz a Bíblia em Filipenses 4:7. Essa paz vem de saber que, independentemente das circunstâncias ao nosso redor, Deus está no controle. A servidão a Deus, ao contrário das correntes deste mundo, nos liberta do fardo de tentar controlar tudo. Isso nos liberta do medo, da ansiedade e nos dá descanso para nossas almas. Muitos de nós estamos constantemente em busca de liberdade. Queremos ser livres das preocupações financeiras, livres das pressões sociais, livres das expectativas da sociedade. Mas, muitas vezes, acabamos nos envolvendo em ainda mais prisões, compromissos que não podemos cumprir, padrões de sucesso que nunca parecem ser alcançados. Nos tornamos escravos da performance, sempre tentando provar nosso valor. Mas Deus nos chama para algo diferente. Ele nos convida a descansar nele, a lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele cuida de nós. 1 Pedro 5:7. Essa é a verdadeira liberdade. Viver com a confiança de que, seja o que for que enfrentarmos, Deus está ao nosso lado, lutando nossas batalhas. Você já parou para pensar no quanto a servidão ao mundo te desgasta? A busca incessante por reconhecimento, sucesso e aprovação só nos deixa mais cansados e vazios. No entanto, Jesus nos convida a um jugo leve, a uma servidão que não pesa, mas que traz alívio. Ele diz em Mateus 11:28-30, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja bem, a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que queremos. Muitas vezes, as escolhas que fazemos em nome da liberdade acabam nos aprisionando ainda mais. Liberdade verdadeira é viver alinhado com o propósito de Deus. É entender que servimos a um Deus que tem planos de paz e não de mal para nossas vidas, como está escrito em Jeremias 29:11. Agora, pense comigo, o que te impede de viver essa liberdade? Será que é o medo de perder o controle? O medo de abrir mão das suas próprias vontades para seguir o plano de Deus? Mas deixe eu te dizer uma coisa importante. Os planos de Deus sempre serão melhores que os nossos. Nós enxergamos apenas um pequeno pedaço da estrada, mas Deus vê o caminho inteiro. Ele conhece o fim desde o começo e Ele sabe o que é melhor para você. Por isso, eu te encorajo a confiar nele. Entregue suas preocupações, seus medos e suas dúvidas nas mãos dele. A liberdade que ele oferece não é passageira como as liberdades deste mundo. Ela é eterna e transformadora. Quando entregamos nossas vidas ao Senhor, experimentamos uma paz e uma alegria que nada pode tirar de nós. Se você sente que está preso em uma rotina que te esgota, se sente que está carregando fardos pesados demais, saiba que Jesus te chama para viver uma vida de leveza e descanso. Ele te convida a trocar o peso das suas preocupações pelo alívio que só Ele pode dar. Quando refletimos sobre a ideia de servidão, percebemos que ela está presente em todos os aspectos da vida. Não é apenas uma questão espiritual, mas também emocional e mental. Muitas vezes, carregamos pesos invisíveis. Quantas noites você já passou em claro, se sentindo sobrecarregado, prisioneiro de preocupações que parecem não ter fim? Essa é uma servidão silenciosa, que vai se instalando aos poucos. Quando percebemos, estamos presos em correntes que nem sabíamos que existiam. Mas existe uma boa notícia. A verdadeira liberdade não é algo distante, inalcançável ou reservado apenas para alguns. Ela está disponível para você agora mesmo. Basta estender a mão e aceitá-la. Em João 10:10, Jesus diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não uma vida de escassez, de prisões ou de ansiedade, mas uma vida abundante, plena, cheia de propósito. Você já parou para pensar sobre o que significa viver uma vida abundante? Não estamos falando de riquezas materiais ou de status social.
Estamos falando de uma abundância que preenche o espírito, que transforma a maneira como enxergamos o mundo. Uma vida onde você não precisa mais carregar o peso de ser bom o suficiente aos olhos dos outros, porque você já é amado incondicionalmente por Deus. E é aqui que entra uma das maiores lições sobre servidão. Quando decidimos entregar nossa vida a Cristo, não estamos nos tornando menos ou menores. Pelo contrário, estamos reconhecendo que, sozinhos, não podemos carregar o peso do mundo nas costas. E quando fazemos isso, quando nos colocamos aos pés de Deus, algo maravilhoso acontece. Ele nos levanta, nos fortalece e nos guia. Você pode estar pensando, mas eu já tentei confiar em Deus antes e ainda sinto que estou preso. E eu entendo, a jornada espiritual nem sempre é linear, e muitas vezes enfrentamos momentos de dúvida e desânimo. Mas eu quero te lembrar de algo importante. A servidão ao mundo nos promete liberdade, mas é uma falsa liberdade. Ela pode parecer atraente no início, mas, no final, nos deixa mais vazios e presos do que nunca. O mundo nos vende a ideia de que sermos independentes, autossuficientes e capazes de controlar tudo é a verdadeira liberdade. Mas isso é uma ilusão. A verdadeira liberdade é saber que não precisamos estar no controle de tudo. É saber que existe um Deus soberano que cuida de cada detalhe de nossas vidas. E quando você confia nesse Deus, quando você entrega o seu coração, as correntes começam a se romper, uma a uma. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 3,17, onde ele declara: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você percebe, a liberdade não está em ter todas as respostas ou em controlar cada aspecto da vida. A liberdade está em viver na presença de Deus, em permitir que o Espírito Santo guie seus passos. E eu sei que talvez você esteja passando por um momento difícil agora. Talvez você se sinta sobrecarregado, sem saída, preso em situações que parecem impossíveis de resolver. Mas eu quero te encorajar a fazer uma escolha hoje. Escolha a quem você vai servir. O peso de servir ao mundo é insuportável, mas o jugo de Cristo é leve. Ele não te chama para uma vida de fardo, mas para uma vida de paz. Se este vídeo chegou até você, não é por acaso. Talvez seja o momento de você refletir profundamente sobre as correntes invisíveis que têm te prendido. Pode ser o medo de falhar, o desejo de agradar os outros, a necessidade de controlar o futuro. Seja o que for, Jesus está pronto para quebrar essas correntes. Ele está pronto para te libertar e te dar uma nova perspectiva, uma nova vida. Já nos minutos finais do vídeo, queria fazer uma simples oração, mas poderosa. Se você sentir no seu coração, ore junto comigo. Senhor, eu coloco diante de Ti todas as minhas angústias e medos. Eu te entrego o controle da minha vida e te peço que me ajudes a viver a liberdade que só o Senhor pode oferecer. Que eu seja livre de toda a servidão que o mundo tenta impor sobre mim e que eu possa servir a Ti com alegria e paz no coração. Amém. Lembre-se, a verdadeira liberdade está em Cristo. E quando você decide servir a Ele, você não perde nada, mas ganha tudo: paz, propósito e uma vida plena. Antes de finalizar, eu quero te fazer um convite. Se este vídeo falou com você, se você se identificou com alguma parte desta mensagem, deixe o seu like e se inscreva no canal Chama do Versículo. Isso ajuda muito a gente a continuar levando essas reflexões e mensagens de esperança para mais pessoas. E se você quer continuar crescendo na sua fé, eu tenho mais um vídeo especial para você. Ele já está aparecendo na tela agora. Então clica lá e continua com a gente nessa jornada de fé e transformação. Que Deus te abençoe e te guie rumo à verdadeira liberdade. Até a próxima!